E aí, rapaziada? Beleza, galera do nono ano? Professor Wagner de volta aqui para nossa nova videoaula. Bom, gente, nessa videoaula eu quero que vocês prestem muita atenção porque eu dividi ela em dois blocos. Ah, como assim, professor? Em duas partes. A primeira parte eu vou trabalhar a correção das atividades que foram lançadas no sistema na sexta-feira passada e na segunda parte, no segundo bloco, a gente vai entrar com um assunto novo, uma unidade nova aí da apostila, ok? Então tá lá, a correção das atividades, nono ano, que são vocês, é a unidade que a gente está trabalhando, inclusive as atividades foram elaboradas em cima da unidade 5 da disciplina de História, professor Wagner sou eu. Vamos lá, nono ano? Bom, a gente vai aproveitar aqui a correção dessas atividades para já fazer uma revisão do conteúdo, aproveitando aqui, porque a gente não tem tanto tempo assim, né? Então, preste bastante atenção na correção das atividades, porque pode auxiliar caso você tenha tido alguma dúvida, algum questionamento, talvez corrigindo as atividades, essa sua dúvida seja sanada. Então, vamos lá, prestando atenção. Traz uma frase aqui, a questão 1, que é do contexto que a gente vem trabalhando em sala de aula, e ó a frase: esse sistema de liderança é caracterizado por um poder central e pela repressão das liberdades individuais. Esse tipo de sistema político Então, para quem não se lembra, aí a gente vem trabalhando sistemas políticos numa década específica, 1920, 1930, é o que a gente vem trabalhando, que é o chamado período entre guerras. E nesse período surgem vários novos sistemas políticos. Claro, o mundo tinha acabado de sair da Primeira Guerra, o mundo estava em revolução e nessas mudanças globais surgem novos sistemas políticos, que é o que eu tenho perguntado aqui nessa primeira questão. Um sistema político com poder central e repressão das liberdades individuais. Já está a resposta aí no slide. A letra C, autoritarismo. Então, características do autoritarismo: poder central e repressão da liberdade individual. Poder central é da figura, né? O presidente ou o primeiro-ministro, está tudo vinculado ao poder nas mãos dele e ele acaba reprimindo as liberdades individuais, características específicas de um sistema político que está marcado aqui na letra C, chamado autoritarismo, ok? Questão número 2. Quais países da Europa temos estudado nas videoaulas? Pergunta fácil, hein? E que são importantes para compreender o período entre guerras. Então essa pergunta aqui é muito tranquila, muito fácil, porque ela está dizendo, a gente está estudando o período entre guerras. Eu preciso que você me cite 2 países que são fundamentais para entender o sistema global pós-guerra, e que a gente tem estudado nas videoaulas. Então, se você tem acompanhado aí com bastante atenção, não ia ter problema nenhum em resolver essa questão. Sabe que os 2 países europeus que a gente precisa entender, precisa estudar para melhor entender o período entre guerras é a letra B, que está aqui, Itália e Alemanha. Então, se marcou a letra B, facinho aqui, vamos para a próxima. Dos trechos abaixo, qual representa as características de um regime totalitarista? Então a primeira pergunta era sobre as características do autoritarismo. Essa aqui, ela ao invés de trazer a frase das características, ela pergunta, dentre essas frases, qual a que representa mais um regime totalitarista? Então já está a resposta aqui no slide, que é a letra D. Um regime totalitarista, solução políticas para a crise que o mundo enfrentava no pós-guerra. Por isso que o regime totalitarista ascende, conseguindo adeptos mundo afora. Ok? Letra D também, questão aí fácil, tranquila. Essa aqui pergunta sobre um personagem histórico, que também, se você assistiu a aula passada, não teria problema nenhum em resolver essa aqui. Vamos lá, vamos entender o que está pedindo. Os órgãos de imprensa foram fechados, os partidos políticos, exceto o fascista, então olha a dica aqui da resposta, já está aqui no enunciado, foram colocados na ilegalidade. Os camisas negras incorporaram-se às forças de repressão oficial e a pena de morte foi legalizada.
Então, beleza, se a gente está falando do regime fascista, quem era o líder do regime fascista italiano, que a gente vem estudando nas videoaulas? Essa estava de graça, né, gente? Fascismo, Itália, a gente logo associa a figura de Benito Mussolini, que inclusive essa semana aí passada, ou essa semana agora, voltou a ser notícia aí nas redes sociais, nos jornais. Então, para você ver a importância atual desse momento que a gente está vivendo e a importância da gente entender como as coisas acontecem, como os regimes políticos surgem na Terra, ok? No início dos anos 20, a Alemanha se encontra em uma profunda crise econômica, conforme a gente viu nas aulas passadas. Crise econômica e moral, decorrentes da derrota na Primeira Guerra Mundial e da assinatura em 1919 do Tratado de... Então, em 1920, a Alemanha estava acabada, destruída, sob escombros da Primeira Guerra. E em 1919, com o fim, a Primeira Guerra acaba em 1918, e em 1919 é assinado um tratado que deixou os alemães ainda em pior situação. Eu falei isso nas aulas passadas e aqui eu pedi para você me dizer qual que era esse tratado que foi assinado em 1919 e colocava toda a culpa da Primeira Guerra Mundial na coitada da Alemanha. Então, se você lembra dessas nossas aulas, sabe que a resposta C é a resposta correta, estava bem fácil, bem tranquila, é o Tratado de Versalhes, ok? Bom, nono ano é o seguinte, a gente então encerra a nossa primeira parte da aula, aí, o nosso primeiro bloco, que era a correção das atividades, inclusive já fazendo um resumo aí dos pontos que a gente vem trabalhando do período entre guerras, e agora aqui a gente começa a segunda parte da aula, ou o segundo bloco, que é uma unidade nova, um tema novo aí que a gente tem na apostila para a gente poder trabalhar. Bom, gente, antes de começar a falar sobre esse tema novo, eu quero fazer aqui um lembrete para vocês. A gente está no período entre guerras, 1920, 1930. A gente viu a ascensão ou o crescimento de dois grupos políticos em dois países diferentes. O fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha. Ok, nisso a gente fecha esse bloco. Agora a gente vai ver outros dois exemplos que também são da Europa e que também são de regimes autoritários, totalitários. São dois exemplos ponto fora da curva. Então, geralmente, a gente estuda no período entre guerras de regimes totalitários, nazismo e fascismo. Porém, aí na apostila de vocês traz isso e é importantíssimo a gente estudar outros dois exemplos de regimes totalitários ainda na Europa. Governos autoritários, outros exemplos. Então, os outros dois exemplos que a gente vai ver de governos autoritários ou totalitários, como você quiser chamar, é em Portugal e em Espanha, na década de 1930 até 1940. Okay? Então, é nesse período que a gente está, ainda no período entre guerras, não se preocupe, ainda é nesse período que a gente se encontra. E a gente já viu exemplos de governos autoritários ou totalitários na Itália, na Alemanha, e agora a gente vai ver mais dois para fechar esses exemplos de regimes autoritários na Europa no período entre guerras, que é o salazarismo. Essa palavra é um pouco difícil, mas vem de Salazar. Salazar é essa figura aqui, ó, um ditador português, né, que implementou um regime autoritário em Portugal no começo dos anos 30 e que durou bastante, a gente vai ver. Então tá aqui, ó, Antônio de Oliveira Salazar. Tem até um livro bastante interessante, eu tenho esse livro inclusive, que é a biografia definitiva dele. Então, se você quiser estudar a mente de um governo autoritário, como pensa, como surgiu, de que forma que foi construída essas ideias, está aqui uma boa referência à biografia do Salazar. Então, o que é o salazarismo que aconteceu em Portugal? Foi um regime ditatorial que existiu em Portugal entre 1933 e 1974, quase 40 anos aí de regime. E ficou bastante conhecido como Estado Novo. E essa informação é importante você separar, Estado Novo, porque posteriormente nas próximas aulas a gente vai ver como isso está ligado com o Brasil. E é por isso que a gente está estudando tudo isso.
O termo salazarismo faz menção a Antônio de Oliveira Salazar, chefe do governo de Portugal entre 1933 e 1968. Na verdade, o ditador nesse período entre 33 e 68, e foi ele que instituiu a ditadura militar em Portugal. Esse período ditatorial em Portugal somente se encerrou quando a Revolução dos Cravos derrubou a ditadura e deu início à reconstrução da democracia portuguesa. Então está aqui mais um exemplo para vocês de regime autoritário, de regime totalitário em Portugal. A ditadura salazariana, essa palavra é complicada, às vezes até eu me atrapalho com ela, mas é isso, ditadura salazariana, que aconteceu entre 1933 e 1974, porém o Salazar só ficou comandando aí o Estado Novo entre 33 e 68. Lá em 74 acontece essa revolução aqui, ó, que é muito interessante, ela é cheia de iconografia, muita imagem, na internet tem muita coisa sobre a Revolução dos Cravos que derrubou esse salazarismo, a ditadura salazariana em Portugal e implementou a reconstrução da democracia portuguesa. Então eu trouxe mais para você ver como é uma iconografia bastante rica da história de Portugal. Tem vários aspectos que trabalham essa Revolução dos Cravos aí, várias imagens, várias fotos. Essas fotos aqui são de época, um cartaz de época, e acreditam nas flores vencendo o canhão. É uma revolta que ficou muito famosa pelas pessoas que estavam buscando o fim da ditadura colocarem cravos, por isso a Revolta dos Cravos. Cravo é uma flor, elas colocavam essas flores ou esses cravos dentro das armas da polícia ditatorial salazarista. Então o próprio exército começou a apoiar essa revolta, essa revolução, e em 74 acaba a ditadura em Portugal, ok? Então, para finalizar, o último país que a gente vai ver que também participa de um regime totalitário, autoritário, que foi a Espanha. Só que lá não foi ditadura, e sim uma guerra civil, como a gente vai ver agora, implementada por essa figura histórica aqui, ó, ditador Francisco Franco, que inclusive de forma autoritária ou totalitária lançou um livro de regras que todo cidadão espanhol teria que cumprir, as regras do ditador Francisco Franco. A gente vai ver que a população não aceita isso tão bem, é claro que isso demanda um certo período histórico, mas logo logo esse regime também vai por água abaixo. A Espanha viveu um período de desordem interna. Algumas facções mais radicais aproveitaram para destruir templos, invadir terra e fazer justiça com as próprias mãos. Então a Espanha estava fervilhando aí na década de 30. Em fevereiro de 36, a Frente Popular, reunindo vários setores democráticos, elegeu Manuel Azaña como presidente. Então é isso, as revoltas, um período de desordem interna acende ao poder o Manuel Azaña. Pouco tempo após as eleições, o exército, sob a liderança do general Francisco Franco, se rebelou contra esse novo governo. Então o pessoal que estava em desordem elegeu um governo, só que logo depois o ditador Francisco Franco falou: opa, comunista aqui não. E começou a Guerra Civil Espanhola com uma tentativa de golpe de Estado, e que se verificou em 1936. Então, o ditador Francisco Franco, baseado em ideais totalitários, autoritários, não gostava do que via a ascensão da esquerda na Espanha e acabou dando um golpe de Estado a 7 de julho de 1936. Então, a gente tem estudado tudo isso, a gente viu o fascismo na Itália, a gente viu o nazismo na Alemanha, a gente está vendo na aula de hoje o salazarismo em Portugal, a Guerra Civil Espanhola. São exemplos claros e práticos e históricos, inclusive, do que vem acontecendo na década de 20, década de 30 no mundo, que é o período pós-guerra, a ascensão de regimes autoritários
e totalitários. Então, gente, a gente vai continuar nesse assunto, a gente vai expandir as nossas ideias, porque é um assunto muito atual, inclusive, apesar de ser histórico, ele é atual. A gente vai estudar alguns outros aspectos aí sobre regimes totalitários. Eu quero que vocês, inclusive, já vão resolvendo os exercícios aí da apostila, ó. Página 13, tem um monte de exercício, página 14 também, você pode ir acompanhando durante a videoaula e ir resolvendo o exercício. Para a próxima aula, a gente entendeu todo esse processo que estava acontecendo no mundo para vir para um país específico, o Brasil, e entender que regimes autoritários e totalitários também fazem parte da nossa história. Ok? Continue cuidando de você, da sua família e até a próxima.